Olá pessoal, hoje nós vamos abarcar um tema bem interessante, um tema esse que eu quero colocar um pouco mais robusto e um pouco mais profundo para você. Às vezes a gente ora, né, e tem a impressão que a nossa oração não está sendo ouvida, parece que o céu está de bronze, parece que Deus te abandonou. No entanto, às vezes nós oramos e não pedimos porque pedimos errado, né? Porque pedimos mal, não pedimos em concordância com a verdade, com a vontade de Deus, ou pedimos, mas não temos merecimento para aquilo. Ou seja, você é uma pessoa má, você é uma pessoa cruel, fofoqueira, julgadora, e aí você pede bênçãos para Deus, e aquilo não acontece. Hoje eu quero ensinar a vocês como você ter uma oração mais legítima com Deus, uma oração verdadeira, uma oração franca, uma oração de poder e autoridade. E também como turbinar essa oração. Sim, nós podemos turbinar a sua oração. Nós podemos exponenciar o poder e a autoridade da nossa oração. Sim, prestem atenção no que eu vou lhes ensinar. E você vai precisar disso provavelmente mais cedo do que você imagina. Estamos vivendo um tempo complicado, né? Final dos tempos? Ainda não. Princípio das dores? Provavelmente. Então, te prepara, porque você vai precisar dessa autoridade espiritual mais do que nunca em toda a história. Porque Jesus já disse que haveriam angústias que iriam nos solapar, que nunca houve, nem tampouco haverão de haver. Então, para eu poder combater o bom combate e suportar essa angústia, diga-se tribulação, problemas e dificuldades que vão ficar no meu entorno, eu preciso me fortalecer, né? Eu preciso ter mais resiliência espiritual, emocional e mental. Para isso, a oração é uma ferramenta fantástica, né? E além da oração, porque a oração ela te dá comunhão com Deus e você quando aprende a descansar em Deus, você sabe que Deus está no controle de tudo. E aí nós caímos naquela velha questão. O sábio, já disse e repito, não é aquele que tem a resposta para todas as perguntas, mas é aquele que não tem mais perguntas, porque simplesmente confia em Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus, a descansar em Deus, a viver um dia de cada vez. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um processo, mas eu quero te ensinar hoje uma estratégia que vai ser muito valorosa para você, como tem sido e sempre foi valorosa para mim a partir do momento que eu a descobri. A oração, isoladamente, ela tem um poder X. A oração com jejum tem um poder muito maior. A Bíblia fala sobre jejum, né? Mas muitas vezes nós não somos ensinados ao jejum. Jejum muitas vezes é ensinado para você, fica sem comer, se priva de alguma coisa. Não, o jejum ele é muito mais profundo do que isso. Então vamos lá, preste atenção aqui. Mateus capítulo 17. Acontece aqui um fato um tanto quanto curioso que está ocorrendo. E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele. Diante de quem? De Jesus, né? E dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ele é lunático e sofre muito. O lunático, naquela época, entendia-se assim. Era uma pessoa que sofria uma influência da Lua. Você sabe que a Lua tem uma influência, né, sobre as marés, né, no efeito gravidade, tem uma influência sobre a água, né? Nós somos 70% água. Então, sim, né, a Lua pode influenciar também na sua psique. Desde aquela época já suspeitavam disso, né? Então a pessoa chamada lunática era considerado equivalente hoje a uma pessoa louca, mas louco no ponto de cometer atitudes que uma pessoa normal não faria, como por exemplo
arranhar as paredes até cair as unhas, como comer fezes, como arrancar seus próprios dentes, arrancar seus cabelos, uma atitude insana, uma atitude incompreensível, uma atitude que sai fora de todos os parâmetros que nós consideramos como normais, não é verdade? Lunático e sofre muito. Então o pai percebia o sofrimento do filho, né? Deus, ele sabe o seu sofrimento também. Eu quero te dar estratégias para você superar essas questões. Não superar tudo, porque na vida teremos aflições. Deus não te livra dos desertos, mas ele te ajuda na travessia dos desertos, não é assim? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que o Senhor está lá comigo, não é? Não te livra do vale da sombra e da morte. Não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele está lá com você, do seu lado, né? Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Muitas, repara aqui, muitas, não uma. E trouxe-lhes os teus discípulos e não puderam curá-lo. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, que andavam com Jesus, que tiveram o melhor dos mestres, que frequentavam a melhor escola teológica de todos os tempos. Por alguma razão, eles não aprenderam a expulsar demônios. Não parecia uma coisa simples, né? O gato tá maluco lá atrás. Uma coisa simples, dado o contexto, né? Eles andavam com Jesus, então andavam com o mestre, o rei dos reis, o mestre dos mestres, né? E os seus discípulos não puderam curá-lo. Jesus respondendo, ó geração incrédula e perversa. Duas coisas aqui, incredulidade e perversidade. Vivemos hoje uma geração perversa, né? Cruel, sem valores, sem escrúpulos, sem moral, sem honra, sem caráter. Não é assim? O amor tem se esfriado. E isso influencia muito também no nosso potencial, no potencial intelectual que você tem, que eu tenho, que muitas vezes capacitado pelo poder de Deus. Hoje nós relativizamos muita coisa. Hoje a nossa fé está muito pequena porque é uma fé relativa. Eu só acredito se eu ver um anjo. Eu só acredito se Deus me der prosperidade. Eu só acredito em Deus se Ele me curar, né? Então nós colocamos muitas condições para acreditar em Deus, para ter fé. Pois é, na antiguidade, há pouco tempo atrás, não precisa ser necessariamente na antiguidade, tá? Nós tínhamos pessoas, gênios, como Tesla, como Einstein, né, como Isaac Newton, né, ou também gênios da pintura, como Picasso, né, que tinham assim, eles simplesmente acreditavam naquilo que eles estavam descobrindo, eles não duvidavam, né? Uma vez perguntaram para Einstein, onde é o seu laboratório? Ele tirou do bolso uma caneta. Eis aqui o meu laboratório. Quer dizer, através de cálculos matemáticos, Einstein conseguiu ampliar e deixar mais clara a teoria da relatividade inicialmente elaborada por Newton. Ele ampliou isso e descobriu algo incrível na deformação do espaço-tempo, gerando assim a gravidade. Não é pauta para esse vídeo, nem vamos entrar no mérito, né? Mas, puxa vida, que capacidade, né? Que capacidade. A gente acha que Einstein não acreditava em Deus, mas Einstein tem uma frase dele, acho que eu já falei no vídeo passado, eu vejo a cauda do leão no meio de toda essa criação de Deus, como a frequência Fibonacci, né? E tantas outras coisas, como a lei da entropia. A entropia significa algo que vai da ordem para o caos. Como você pegar um ovo e jogar ele no chão, ele vai espatifar. Ele não consegue se transformar num ovo novamente, não é? Então isso é entropia. As coisas tendem da ordem para o caos. Só que Deus fez o contrário. Deus transforma o caos em ordem, não é assim? Lázaro estava morto há 4 dias. Já cheirava mal. Seu corpo estava em estado avançado de putrefação.
em estado de uma das leis, um dos princípios da termodinâmica, que é chamado de entropia. Ele estava em estado de entropia. Ele estava da ordem do corpo perfeito, tudo perfeito, de repente entrando em entropia, indo para o caos, apodrecendo. Jesus vai lá e transforma isso. Transforma a morte em vida, o caos em ordem, não é? Ele pode transformar também o caos no seu coração, na sua mente, em ordem de novo. Ele pode trazer a paz que transcende o entendimento. Mas para isso é necessário que você entenda alguns princípios espirituais. Se você não entender o princípio espiritual, você nunca vai provar da espiritualidade e nunca vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Nunca vai provar o amor, a fé, a esperança e principalmente a autoridade espiritual. Aí continua. E Jesus, ó geração incrédula e perversa. Então falta fé e muitas vezes a perversidade, ela é incompatível com o amor, não é? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-o aqui. E repreendeu o demônio e saiu dele. E naquela mesma hora o menino sarou. Aqui era uma entidade diabólica que causava um dano naquele jovem. Nem sempre uma pessoa que tem problemas mentais, né? Uma esquizofrenia, por exemplo. O esquizofrênico ele tem delírios, né? Ele vê coisas, ele ouve coisas, ele tem delírios. Veja bem, ele não tem visões, são delírios, é diferente, tá bom? As pessoas relativizavam menos, né? Então, os profetas, sim, tinham sonhos, tinham visões e davam direção, inclusive aos reis, né? Davam direção à nação. Hoje, não existem mais profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, não existem profetas nacionais. Assista um vídeo meu no meu canal, Profetas do Novo Testamento. Você vai entender melhor. Porque Jesus mesmo fala, a lei e os profetas terminaram com João Batista. Aí você vai entender melhor, tá bom? E repreendeu o demônio e na mesma hora saiu. Quer dizer, a autoridade de Jesus é incrível, né? Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, que não queriam que todo mundo escutasse, né? Disseram, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio, Jesus? O que aconteceu? O que nós fizemos errado? Nós aprendemos, nós vimos o Senhor expulsando, nós já expulsamos demônios antes, não é? E por que dessa vez não deu certo? Talvez. Por quê? Por que dessa vez Deus não está te respondendo? Por que dessa vez você não está encontrando aquela paz que você tanto busca? Por que dessa vez essa angústia no seu peito, esse pensamento que te atormenta, continua te perseguindo e te solapando? Por que de repente, aparentemente, a sua oração não está funcionando? As situações, é claro, que vamos ter que passar, tá? Vamos passar por aflições, não somos melhores que o mestre, seremos caluniados, açoitados, teremos o peso de cruz, tudo mais. Mas, em algumas situações, você percebe que a sua oração é legítima, o seu caso é legítimo, mas parece que não está funcionando. Você esqueceu de um fator muito importante. E disse-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade. Já começou, falou para os discípulos. Eles não acreditaram. E os discípulos devem ter se perguntado, se põe na posição de dizer, como assim não acreditei? Eu não estou te seguindo? Eu não larguei tudo para te seguir? Porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível, exceto aquilo que está dentro dos planos de Deus, não é? Então aquilo que Deus estabeleceu, você não pode mudar, não pode. O Apocalipse nós não vamos mudar, vai acontecer. Não adianta você orar, jejuar, Apocalipse vai acontecer, ponto. O anticristo vai vir, ponto. Não podemos mudar isso, tá? Às vezes, por alguma razão, Deus não vai te curar. Como não curou a Timóteo, como não curou a Eliseu, não vai mudar a situação. Às vezes, Deus não vai tirar você de uma situação que você está atravessando, né? Mas Ele vai te dar força para suportar aquela situação. Não vai impedir que algumas desgraças aconteçam na sua vida, mas a graça dele
vai abundar na sua vida de tal forma de que você vai suportar o peso da cruz e vai prosseguir. Sim, vai prosseguir, como eu estou prosseguindo. E se eu prossigo e sou humano, como você, sangro, choro, caio, erro, você também prossegue, pela força do Espírito, né? Mas essa casta de demônios, presta atenção, essa casta de demônios não se expulsa senão por oração e por jejum, né? Ou seja, que casta de demônio, que tipo de demônio é esse que só sai mediante oração e jejum? Mas é uma oração que precisa ter agregada a ela fé e precisa ter agregada a ela também amor e não perversidade. Tá entendendo? Senão não funciona a oração. A oração não funciona isoladamente. Não é um mantra. Sai em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Não é um mantra. E é assim que a gente aprende, né? Essa é uma das doutrinas de demônios colocadas em nosso meio. Essa também é doutrina humana criada pelo homem para simplificar algo. Porque ensinar o amor numa época que o amor tem se esfriado é difícil. Quando eu falei para pastores, lembro que na época, você já sabe, eu vou ser redundante aqui, tá? Quando eu comecei a ensinar a respeito dos dízimos, muitos pastores ficaram preocupados, né? Comigo, e disseram, pô, Daniel, a gente não pode ensinar uma coisa dessa para o povo. Ele sabia a verdade, mas ensinava mentira, né? Então, você acha que Deus se agrada com isso? Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Se você sabe a verdade e ensina mentira, você está desagradando a Deus. Você vai cair naquela malha. E muitos vão chegar diante de Jesus. Senhor, Senhor, fiz tanta coisa em teu nome. Vendi a toalha ungida, a Bíblia consagrada, a água do Rio Jordão. E Jesus dirá, aparta-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Iniquidade é o pecado consumado, né? É você arquitetou o pecado e executou o pecado. Porque muitas vezes vem na nossa mente o desejo de pecar, o desejo de cometer um erro, uma falha, de aproveitar de uma oportunidade. Não somos humanos, tem uma essência do mal dentro de nós. Só que o espírito sobrepuja a carne, não é isso? Então você não faz. Agora, se você executa, ou seja, você ensina a mentira sabendo a verdade, é iniquidade. Aparta-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Profissionais da fé, fiquem atentos, tá? Ainda há tempo de vocês repensarem e recuarem, tá bom? Então, certas castas saem mediante jejum e oração. Olha a importância do jejum e da oração. A oração era tão importante que o povo, embora visse os milagres de Jesus, ninguém pediu como fazer o milagre, como ter uma boa oratória, como é que o Senhor elabora as parábolas, como o Senhor transformá-lo em vinho. O povo pediu, ensina-nos a orar, né? E mesmo o povo pedindo isso, hoje a gente não põe isso em prática. A oração modelo que Jesus nos ensinou. Seja feito, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não. Você quer a sua vontade, não quer? Eu quero ser próspero. Eu quero ser curado. Eu quero milagre. Eu. Quando tem muito eu, ele não opera, tá? Grava isso na sua memória. Que casta é essa que só sai mediante jejum e oração? Nós estamos falando aqui de espíritos poderosos, principados, potestades, líderes de legiões, né? Demônios que lideram hordas de demônios, né? Então, uma coisa curiosa que isso me faz pensar, também eu quero que você reflita a esse respeito, ele lançava aquele jovem no fogo e na água para machucá-lo de propósito, para feri-lo. Quer dizer, a entidade, o demônio, muitas vezes ele quer te ferir sim. Ele quer lhe causar um acidente. Então, antes de você entrar no seu carro, ora, Senhor, abençoa o meu trajeto, abençoa minha ida e minha volta. E de repente, não faça disso um ritual. Eu abro os olhos, né? Às vezes estou tomando banho, eu faço uma oração curta, simples, né? Eu confesso, antes eu orava mais tempo. Eu investia 1 hora do meu dia em oração. E hoje, aos poucos, eu estou retomando isso, né? Fui muito ferido, fui muito machucado. Minha fé nunca se abalou, né? Mas eu continuei sempre orando.
mas eu diminui meu tempo de oração. E hoje eu cobro isso de mim. Cobro porque eu sinto falta, sinto falta. Eu sinto a presença de Deus, mas eu sinto falta de dialogar com Deus. Mas todos os dias, sem exceção, todos os dias eu falo com Ele, nem que seja um pouco. E é assim que você deve fazer, nem que seja um pouco. Deus não esquece de você, não esqueça dele também. Então, às vezes eu estou no banho, eu falo com Deus. Durante os meus 20 minutos de banho, são 20 minutos que eu estou conversando com o Pai. E eu peço, Senhor, me protege nesse dia, me abençoa nesse dia. As oportunidades que o Senhor me der nesse dia, que eu possa fazer o meu melhor, que eu possa ser digno de ser chamado de teu filho. Que o Senhor possa olhar para mim e dizer, valeu a pena cada açoite que eu recebi, porque meu filho tem me honrado. Eu peço a Deus proteção para que, quando eu sair com o meu veículo, que Ele me guarde, que Ele me proteja, que Ele me livre de acidentes, que me livre de assaltos, que a bala perdida me ache. Então, eu sei que uma certeza que nós temos é que um dia a gente vai morrer, né? Nós não podemos impedir. Então, eu não posso ser, Senhor, eu não quero morrer hoje. Você não pode fazer esse pedido, tá? Um dia chega, né? Então, vamos viver um dia de cada vez. O que importa, na verdade, não é como você morre, ou quando você vai morrer, mas como você vive. É assim que você vai ser lembrado, né? Então, Jesus advertiu 2 pontos. A falta de fé, tá? Fé o que é? Confiança. Confiança vem o quê? Para o relacionamento. Mas eles não tinham relacionamento com Jesus, andavam com Jesus, comiam com Jesus. Incredulidade. Veja bem, não é uma receita de bolo. Jesus está dizendo isso, não é uma receita. Não adianta você falar, vai embora em nome de Jesus. Os exorcistas judeus ambulantes não faziam a mesma coisa. Eu desconjuro em nome de Jesus quem Paulo prega. Não funcionava, não é? Certas caças só saem mediante jejum e oração. Guarda isso. Vai ter que cortar esse trechinho, tá? Que castas são essas? São entidades que atuam mediante a sua vibração, né? O órgão que tem maior vibração no nosso corpo, por mais estranho que ele soe, acho que você já deve ter pensado, ou alguém já te ensinou isso em algum momento, a gente imagina que é o nosso cérebro, que é a nossa mente, mas não, é o nosso coração. É o nosso principal centro energético do corpo, é o coração. Ele emite 6 vezes mais energia eletromagnética do que o cérebro. O coração começa a bater até mesmo antes do cérebro ser formado. Já parou para pensar nisso? Quem é que comanda o batimento cardíaco? A gente imagina que é o cérebro, né? O cérebro dá comando para todo o corpo, para que tudo funcione. Mas antes do cérebro ser formado, o coração já bate. Pois é, o coração está alojado às suas emoções. Essas emoções, elas são percebidas, arquivadas, armazenadas no seu cérebro. E essas entidades atacam exatamente aí. Atacam nas suas emoções que reverberam no seu cérebro, na sua mente, na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Ela muda. Eu vejo pessoas que mudam da água para o vinho. É impressionante. Você já não conheceu pessoas assim? Pessoas que eram tão boas, tão piedosas, de repente se transformam em pessoas tão orgulhosas, tão soberbas, né? Pois é. Essas entidades agem assim. Quando você vibra na mesma ressonância, tá? Se você não vibrar na frequência do mal, o mal não te toca. Se você viver uma vida de fé, e o que é fé? Acreditar em Deus. Vigiai e orai sem cessar. A Bíblia nos ensina. Em tudo dai graças. E não reclame. Não julgue os outros. Não fique apontando o dedo para as pessoas. A gente acha que somos melhores do que os outros. Sabe, houve uma ocasião, eu tinha acabado de perder meu filho e eu morava numa rua sem saída. E era comum que carros passassem em alta velocidade naquela rua e no final ainda tinha um balão de retorno amplo e eles davam um cavalo de pau no final da rua. Às vezes pessoas aprendem a dirigir, outras vezes adolescentes pegavam o carro do pai para treinar, né? Não sei como é que o pai deixava, né? E saíam no pau ali para correr. E
uma gata minha foi atropelada ali. Logo, a Patinha, né? Eu conto, o Diário do Micael fala isso. Aí, depois de um tempo, né, meu filho partiu, né? E de repente, na mesma rua, começaram a moraram uns muçulmanos, começaram a morar ali, né? Alguns muçulmanos, um casal, uma família muçulmana passou a morar na mesma rua que eu. E eles compraram um quadriciclo e passavam no pau a toda velocidade, aquele barulho infernal de um quadriciclo na frente. E tinham dois, não eram só, dois. E, brrr, brrr. E eu tentando me concentrar para escrever os livros, para ocupar a minha mente, para não pensar na dor, para não pensar na dor da ausência, embora esteja sempre presente. Então, eu peguei e pensei, bom, eu vou bater um papo com os muçulmanos. Quem sabe? Sinceramente, eu achei que eles não fossem acolher o meu pleito. Fossem dizer, a rua é pública, eu faço o que eu quero. Era essa a imagem que eu imaginava escutar isso, mas eu tentei, né? Não fui na intenção de brigar, de bater, não fui armado com meu nunchaku, nada disso, né? Mesmo porque a vida estava cinza, né? E então eu cheguei até eles e eles estavam, tinha um monte de muçulmanos aquele dia, acho que eles estavam numa reunião familiar. Então ao lado da casa que eles moravam tinha um terreno, né, um terreno vazio. E eles estavam nesse terreno, uns 15 homens fumando narguile ou narguilé. E as mulheres estavam numa varanda. É cultura, tá? Eles ficavam separados. E eu me aproximei com muita educação e fiz um cumprimento tradicional, né, deles, salam aleikum, né? E eles responderam, aleikum salam, né? E perguntaram para mim, você é muçulmano? Eu falei, não sou muçulmano, eu sou cristão, mas eu respeito vocês. Não tenho nada contra vocês. O meu Deus não é maior que o seu Deus, né? Eu vim fazer um pedido para vocês. E falei, olha, aqui nessa rua, como não tem saída, passa carro em alta velocidade. Já atropelaram uma gatinha minha. Eu perdi meu filho faz pouco tempo. Eu estou tentando trabalhar, sou escritor, eu produzo vídeos para o YouTube. E vocês estão produzindo muito barulho. Eu também temo pelos meus gatos que saem na rua e às vezes ficam ali rolando no meio da rua. Sabe coisa de gato? Fica rolando no meio da rua, né? E eu tenho medo que eles sejam atropelados. Então, se possível, vocês poderiam andar em outro lugar, assim, não trafegar nessa rua, ou pelo menos diminuir a velocidade quando passar em frente de casa. De repente, um homem se levanta. Era o mais velho de todos. Quando ele se levantou, todos se levantaram também. O que eu pensei? Vou tomar um pau. A primeira impressão que eu pensei é que eles fossem ser agressivos comigo. Em silêncio, eles se aproximaram de mim. Para minha surpresa, me abraçaram e começaram a orar por mim. Oraram no meu idioma, em português, não no idioma deles. Oraram no meu que eu podia compreender o que eles estavam falando. Claro, eles falaram em nome de Allah, né? Mas a gente pode julgar isso, né? Leia Fator Melquisedeque, você vai entender melhor, tá? E orar. Alguns choraram compulsivamente como se sentissem a minha dor. Claro, acabei chorando também, de emoção que eu não esperava. Aquele abraço coletivo e como eu precisava daquilo. E me pediram perdão e disseram que não iam mais fazer aquilo. Voltei para minha casa, passou uns 5 minutos, eu vejo pela janela da sala os 15 entrando na minha garagem. A garagem era aberta. E eu pensei, mudaram de ideia. Agora vem me dar uma bronca. E aí eu saí, e eles disseram, olha, nós gostaríamos de orar por você e abençoar a sua casa. Podemos? Permitir. Eles abençoaram a minha casa, oraram na porta, oraram na entrada, oraram em português e oraram também no idioma deles. E, por fim, pediram mais uma vez perdão, me abraçaram de novo, oraram por mim mais uma vez e disseram para eu seguir um Sheik Rodrigo, que eu passei a seguir de fato. E é uma pessoa fantástica, viu? Um amor de pessoa. Sábio, inteligente, equilibrado. E
E nessa mesma época, veja bem, muçulmanos, tá? Que às vezes a gente aponta o dedo. E por isso que eu estou falando de jejum e oração, que tem que ter amor. Porque o amor não julga, o amor acolhe. Jesus, ele teve atitudes completamente diferentes das esperadas pelos fariseus, por exemplo. E talvez diferentes do que você esperasse nos dias de hoje. E eu vou explicar o porquê. A igreja naquela época, que deveria ser um celeiro de amor, afinal de contas, eu sou cristão, conhecia pastores, irmãos na igreja. Sabe o que eu escutei de muitos? Ah, seu filho morreu porque você tinha alguma legalidade, porque você foi satanista. É castigo de Deus. É uma punição que você está recebendo. Fizeram um feitiço contra você. Você deve ser satanista ainda. Você ofereceu seu filho em sacrifício. Se eu pudesse matar meu filho, eu daria minha vida por ele. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. E era isso que eu escutava da igreja. Eu deveria ser um celeiro de amor. Ou seja, o que adianta fazer jejum com um coração desses? Está entendendo onde eu quero chegar? Certas castas saem mediante jejum e oração. Então essas castas, elas agem quando você vibra nessa frequência do mal, quando você julga, quando você ofende, quando você deprecia, quando você é soberbo, quando você é ganancioso, cruel, julgador. Você vibrou numa frequência do mal, porque é exatamente isso que o diabo faz. Ele quer causar um dano nas pessoas. Ele quer causar uma perturbação nas pessoas. Quando você vibra nessa mesma frequência, você atrai essas entidades. Elas entram nas suas emoções e se alojam na sua mente. Sim. E de repente, do nada, você de repente era uma pessoa boa, você se torna uma pessoa cruel, você se torna uma pessoa amarga, você se torna uma pessoa gananciosa. Quanto mais tem, mais quer, nunca está feliz, nunca agradece pelo. Não é em tudo dar graças, não, sempre quer algo mais. E você vai na igreja não para buscar as bênçãos do Senhor, mas somente o Senhor das bênçãos, não é? Você quer prosperidade, você quer fama, você quer dinheiro, você quer autoridade, você quer poder. Mas sem amor não adianta nada. Isso que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos. Essa casta é uma casta poderosa. Ela só vai sair mediante jejum e oração. Mas uma oração verdadeira, legítima. Não uma oração montada. Não uma oração escrita que você repete como mantra. Não um jejum que é um jejum de dieta, né? Que simplesmente você se priva de comer. Não, o jejum não é assim. Eu vou explicar para vocês, prestem atenção, tá? Que castas então são essas, né? Então, vibrando na mesma frequência do mal, você vai atrair o mal. E vibrando na frequência do bem, você atrai o bem. E mais do que isso, as bênçãos lhe perseguem. Eu tenho provado isso na minha vida também. A Bíblia não diz que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro? Muitas pessoas eu conheci começaram tão bem. Começaram a ensinar a palavra de Cristo e procuraram viver os valores de Cristo. Mas de repente se transformaram em medíocres profissionais da fé. Eu não consigo entender isso. Porque se corrompem tão fácil, sabe, por tão pouco. Olha, eu não entendo isso, eu não entendo. E essas pessoas se tornam cruéis, soberbas, altivas, ambiciosas, julgadoras, mentirosas e invejosas. Não agradece pelo que tem e reclama pelo que não tem. E essas pessoas muitas vezes são seus líderes e que te apontam a direção errada. Não era isso que Jesus falou dos fariseus? Falou que eles eram condutores cegos, ou seja, estão guiando o povo sedento na direção errada, porque eles tinham se corrompido. Seus lábios me adoram, mas seu coração está longe de mim. Não adiantava o conhecimento que eles tinham das leis, da Torá, da Bíblia, porque eles não punham em prática, eles eram hipócritas, né? Eles eram mentirosos. Eles ganhavam dinheiro, ganhavam comissão com as vendas, com a aquiescência deles, feitas no templo, né? E essas pessoas que são guiadas por esses profissionais da fé, já que a boca fala, o coração está cheio de ganância,
de soberba, de altivez, de inveja, de mentira, de julgamentos, né? Você acha que essa palavra sai limpa? E você se alimenta disso. Comeu um pão estragado, tomou uma água envenenada. Esse povo sofre, esse povo passa mal. Eu vou na igreja, eu faço tudo. Mas você não está indo por amor, você está indo por interesse. Você está entendendo, querido? Eu estou tentando te ensinar em amor, para que você entenda o que não adianta o ritual. A letra mata, é o espírito que vivifica. Sabe, não se atém à letra, se atém à experiência, Deus vê o seu coração, né? O que você está buscando hoje? Para pensar, o que você busca para a sua vida? Você quer fama? Você quer poder? Você quer dinheiro? Você quer prosperidade? Você quer cura? Você quer milagre? Essa é a sua busca mesmo? Você acha que Deus dá valor a quem busca essas coisas efêmeras, temporais e passageiras? Não. Sabe o que Deus dá valor? Aos humildes de coração. Deus dá valor àqueles que têm compaixão pelo próximo, que amam ao próximo como a si mesmos. Deus dá valor àqueles que não são avarentos, mas são generosos e abençoam vidas com seus talentos, com suas habilidades, com seu tempo, com seus recursos. Deus dá valor àqueles que dão valor aos preceitos que Ele nos ensinou. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Não é assim? Pois é. O que é que você está valorizando hoje? Você busca coisas que te dão prestígio, não é isso que o ser humano busca? É o que a gente posa nas redes sociais, muitas vezes. Pois, estou dentro do meu iate, veja o carro novo que eu comprei, veja só isso. Quer dizer, para quê? Né? Por quê? Você precisa disso, né? Você para pensar. Se você conhece uma pessoa, não seja hipócrita, tá bom? Não seja como os fariseus, seja sincero. Deus está me usando para te fazer uma pergunta, seja sincero. Isso nem está no meu apontamento. Vamos supor que você conheça uma pessoa muito rica, uma pessoa de grande influência social, uma pessoa famosa, né? Então ela é famosa, ela é rica e ela tem influência e poder social. Qual é você consegue de repente se aproximar dessa pessoa e ficar meio que quase amigo dessa pessoa. É natural, eu vejo isso e vamos combinar, seja sincero, hein? Parece que essas pessoas são mais aduladas, né? Bajuladas, são elogiadas, tapinha nas costas, porque você quer agradar essas pessoas, né? Você quer que elas olhem para você. Você quer a atenção delas para você, porque você sabe que de repente você pode tirar alguma vantagem nessa pessoa. Uma vantagem financeira, uma vantagem de vitrine, de visibilidade, né? Pois é. Você adula quem? Agora, e aquela pessoa que não tem nada, mas tem uma humildade imensa no coração? Tem um amor imenso pelas vidas. Se doa, se dedica, estuda a palavra, ora, visita os enfermos. Você dá valor a essas pessoas? Você sequer abraça pessoas assim e diz: continua nesse caminho. Deus está te honrando e eu sinto orgulho de você. Eu quero aprender com você. Eu quero aprender a ser humilde com você. Eu quero aprender a ser generoso como você. Eu quero aprender a ser bom como você. Sabe, quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele realmente procurava imitar a Cristo. É o que eu falei no vídeo, né, sobre discipulado. Então, nós temos que valorizar valores nobres, como a honra, a sua palavra, o seu caráter, né, a nossa disciplina. Sim, disciplina. Disciplina muitas vezes por orar, porque às vezes a gente, no começo, às vezes é por disciplina mesmo, até se tornar um hábito. E diz até que o hábito faz o monge. E aquilo se torna um hábito saudável na sua vida. Eu comecei por disciplina. Lealdade. Será que você dá valor a quem é leal a você? Quem é leal de verdade? Quem te estendeu a mão? Você é grato a quem te estendeu a mão? Às vezes nós esquecemos, né? Esquecemos de dizer apenas um obrigado. Pois é. Porque aquela pessoa ajudou, mas depois não me ajudou mais.
mas talvez ela não tivesse mais como te ajudar. Talvez ela estivesse ajudando outras pessoas. E a sua vez passou. E você acha que aquela pessoa tinha obrigação de te ajudar para a vida inteira. E você não é grato por aquele gesto que aquela pessoa lhe fez. Quem é que você acha que Deus dá mais valor? Para pensar. O que é que tem valor para Deus? Qual é a régua de Deus? Né? Sabe que na Irmandade, essa entidade, essa casta que mexe nas emoções das pessoas, desde que você vibre na mesma frequência, é chamada de Nosferatus, é o nome do demônio. Ele é o equivalente ao Anubis do Antigo Egito, mais ou menos a mesma coisa. Então, antes de Jesus começar o seu ministério, o que ele fez mesmo? Ele se batizou, ok, mas ele foi orar e jejuar, com seriedade. A oração e jejum que Jesus fez, ele não ficou sem beber água, tá? Isso é importante sinalizar. Ele ficou sem comer por 40 dias e 40 noites, mas não diz que ficou sem beber. Nós temos casos muito pontuais na Bíblia, como Moisés, que também jejuou 40 dias e 40 noites, e sim, Moisés é dito, ele não bebeu nem água. Se você jejuar e não tomar água, em alguns dias você morre, você precisa de hidratação, tá? Então, toma suco, toma iogurte, né? Mantenha a nutrição do seu corpo, né? E faça o jejum, se a Deus assim dirigir. Qual que é o melhor jejum? A Irmandade teme o jejum de 40 dias. E foi o jejum que Moisés fez. Foi o jejum que Jesus fez. Será que isso dá mais autoridade do que você fazer um jejum de 7 dias? De 3 dias? Não. Faça o jejum que Deus mandar. Esse vai te dar autoridade. Daniel não pensou, vou jejuar 21 dias. Ele orou e jejuou até que Deus trouxe a resposta. Talvez você jejue e ore até a resposta vir. Simples assim. Talvez ela venha em 3 dias, em 10 dias, em 40, quem sabe. Né? Então, Jesus ele vai jejuar e orar no deserto. Mas veja bem, ele se retirou. Ele se dedicou tempo. Não é que ele estava jejuando e assistindo televisão, jejuando e jogando videogame, jejuando e, sei lá, passeando. Ele se dedicou ao jejum como consagração. Eu sei que nos dias de hoje, a gente não pode fazer isso. Você não pode simplesmente parar de trabalhar e vou ficar um mês afastado em jejum. Não. Mas separa um tempo do seu dia para se consagrar. Separa uma hora do seu dia. Eu estou jejuando, mas eu vou separar uma hora do meu dia para me consagrar, para orar, para falar com Deus. Se você não fizer isso, isso não é jejum, virou dieta e não tem poder nenhum, tá? E faça por amor, né? O jejum realmente ele vai fortalecer o seu espírito, ele te dá uma autoridade muito especial. Autoridade essa que você vai precisar, viu? Muito antes do que você imagina, você vai precisar dessa autoridade. Guarda o que eu estou te falando. O jejum ele melhora a sua conexão com o Pai. Ele limpa o seu organismo, ele desintoxica o seu organismo e faz com que você tenha uma melhor atividade da sua glândula pineal e você tem mais conectividade com o mundo espiritual. Fazendo até um paralelo tosco, quando eu fazia parte da Irmandade, havia algumas poções que a gente tomava antes de alguns rituais. Nada sintético, não tinha LSD, heroína, metanfetamina, nada disso. Eram ervas naturais, e misturadas em determinadas proporções, ervas, cogumelos, coisas assim, né, davam alguns efeitos, né, que não chegavam ao ponto de trazer alucinações, não chegavam, era uma linha bem limítrofe, né? Então tinham cálculos para isso, evidentemente jamais vou ensinar uma coisa dessa, cálculos para isso, bem diante do seu peso tal, e as proporções eram equivalentes a isso, para que você tivesse uma experiência sensorial e rompesse a membrana que nos separa das dimensões que nos circundam e tivesse experiências sensoriais com essas dimensões paralelas. Era esse o objetivo, mas para isso era necessário fazer jejum também, né? Satanista faz jejum. Eles se privam, por exemplo, de carne, né? Porque a carne ela consome muita energia do seu corpo. O processo de digestão, quando você consome carne, leva mais de um dia, né? Gasta muita energia. Então você precisa daquela energia para a conexão. Então você faz o jejum. Estou usando aqui uma analogia.
E quando Jesus fala de jejum, significa que você está purificando o seu corpo para se tornar um canal mais puro, mais limpo e que você tenha uma melhor conexão com o divino. É como você pegar um fio de cobre sujo, imundo, ele não vai ser um bom condutor, não é? Mas se você limpa bem ele, ele é um excelente condutor. É isso que o jejum faz. O jejum te limpa, o jejum te purifica, tá? Vai melhorar essa conexão com o Pai, né? Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar é que você não precisa, tá? Quero deixar isso enfático, senão você vai procurar besteira na internet, quase que eu falo a palavra. Besteiras na internet, né? E vai fazer poções achando que você vai ter conexão com Deus. Gente, você não precisa de poções para ter conexão com Deus, tá? Não precisa de chás, de cogumelo, de ervas, não precisa nada disso, tá bom? Paulo precisou? Não. Elias precisou? Isaías, Jeremias? Nenhum deles precisou. Você não vai encontrar nenhum profeta da Bíblia, nenhum apóstolo da Bíblia que precisava fazer uso de um chá, por exemplo, de cogumelos para se conectar com Deus, tá bom? Então, não precisa. Eles tinham uma conexão direta com Deus. Por quê? Porque eles amavam a Deus. O amor é a nossa principal conexão, amar a Deus acima de todas as coisas. E quando você ama a Deus, você passa a amar ao próximo. E você vê o próximo de maneira diferente. Você não julga o próximo, você não condena o próximo, você respeita o próximo. E Jesus, ele fez isso. Lembra da parábola do bom samaritano? Guardem esse detalhe. O que Jesus ele fala? Lembra da história? Um homem assaltado, espancado pelos bandidos, cai machucado na rua, todo ferido. Passa um sacerdote que é um líder espiritual, equivalente a um pastor nos dias de hoje. Passou e ignorou o cara. O pastor ignorou. Ele prega o amor, ele fala de amor, mas ele não vive o amor. Ignorou. Aí passa um levita, um adorador, e também ignora. Ele adora a Deus no altar. Enche esse lugar, Senhor, como eu te amo, né? E passou ali, nem ligou pro cara. Aí vem o samaritano. O samaritano cuida daquele homem, paga a hospedaria, paga o tratamento. E Jesus enaltece o samaritano que os judeus odiavam. A equivalência do ódio dos judeus para os samaritanos, muitas vezes ele é comparada ao ódio dos cristãos para aqueles que não são cristãos, especialmente os evangélicos, tá? Então, eles odeiam. Eu vejo ódio nas redes sociais contra budistas, contra espíritas, contra muçulmanos, né? N coisas. Destilam ódio, ou seja, se não pensar como você, vai para o inferno. Simples assim, né? Felizmente é Deus que julga. Ele é o justo juiz e é só ele que julga. Só há um legislador e um único juiz. Assim diz a Bíblia. Não você. Você não tem essa capacidade. Você não é justo e nem é juiz, tá bom? Para sermos o justo juiz, você tem que ser justo, né? Nós não somos justos e nem temos a capacidade de julgar ninguém. É Deus que julga, tá? Nossa missão é exalar o perfume do amor. E esse amor faz a diferença, transforma vidas, transforma histórias, né? Transforma pessoas. Jesus, em momento algum, ele enalteceu o samaritano, mas ele não falou os atributos do samaritano. Esse samaritano, ele ajudou porque ele era um bom dizimista, o samaritano era um líder espiritual, o samaritano era membro da igreja XYZ. Não, Deus vê o coração, tá entendendo? É atitude. Deus está vendo a sua intenção, o seu coração, a sua ação. É isso que está vendo. Isso reflete amor, tá? Deus busca amor, amor. Homens segundo o seu coração, que o amem. E o samaritano amou. Se pegar uma outra parábola de Jesus, clássica também, né? Do fariseu e do publicano. Lembra da história? O fariseu está lá no templo, os dois sobem no templo para orar. O fariseu bate no peito. Eu dou o dízimo, eu não sou adúltero, eu faço e aconteço, eu faço isso, eu jejuo. Olha, o fariseu diz que jejuava. Tinha valor o jejum do fariseu? Adiantava o fariseu dar o dízimo? Adiantava o fariseu não ser adúltero? Não adiantava nada. Lá no fundo, o publicano, envergonhado, simplesmente diz: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Quem desce justificado? O publicano. E o publicano era o cobrador de impostos. Normalmente os judeus recrutavam próprios judeus para cobrarem os judeus. Por isso que os judeus não gostavam dos publicanos.
dos cobradores de impostos, porque servia o Império Romano. Né? Zaqueu, por exemplo, era chefe dos cobradores de impostos. Se converte, ele roubava, viu? Roubava e devolveu 4 vezes mais para cada um que roubou. Será que você teria coragem de fazer isso? Imagine um pastor hoje em dia, desses profissionais da fé, que você está cansado de saber quem é, que eu não preciso repetir nome, né? Tivesse uma conversão verdadeira com Deus, fosse como Zaqueu, e fosse em cada pessoa que ele roubou e devolvesse 4 vezes mais. Que surreal que seria. Que testemunho espantoso seria, né? Talvez mudaria a história da igreja na Terra. Mas isso não vai acontecer. Lamento. É apenas uma utopia. É só uma conjectura, né? Então, quero lembrar, quando você tem essa conexão com Deus, né, você possui algo diferente. E Jesus escolheu Mateus. Mateus era publicano, sabiam disso? Mateus era cobrador de impostos. Escolheu o cobrador de impostos, porque viu o coração. Não viu se ele era dizimista, se ele era uma pessoa que se frequentava a sinagoga frequentemente, se ele lia a Torá, não fala nada disso. Se ele era membro de algum lugar, se ele era líder espiritual, não. Ele era publicano, escolheu pescadores, escolheu pessoas simples. Jesus não está olhando para essas coisas. Ele vê o seu coração, ele vê a sua intenção e vê a sua ação, porque a fé sem obras é morta, né? Então, nós vemos pessoas como Paulo, que o lenço dele curava o enfermo. Um lenço, mas ele não vendia o lenço, tá? O lenço curava o enfermo. Que poder, hein? Ele tinha uma conexão com Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha amor a Deus. Esse amor gerava fé. Fé é confiança. Ele confiava em Deus. E imagina, Paulo fazendo um jejum com amor, com fé, que autoridade. Que autoridade, né? Você vê Pedro, narrativas na Bíblia de Pedro, que a sombra de Pedro curava os enfermos, né? A sombra de Pedro curava os enfermos. Que poder, que autoridade é essa? Intimidade com Deus, amor a Deus, simplesmente assim, poderoso assim, né? Então, olha, quanta coisa. Eu fiz o apontamento, estou falando sem eles, né? A palavra tem muito poder. A palavra ela pode promover guerra, promover paz. Veja aquele livro do Adam, né, das moléculas da água, né? Nós somos 70% água. Então, uma palavra que você absorve negativa, ela vai influenciar sim na sua psique. Você vai se sentir derrotista. E uma palavra de incentivo te ajuda. Então incentive mais, estenda mais a mão, aponte menos o dedo, abrace mais. Exercite o amor. Não fale só sobre o amor. Exercite. Seja generoso, ajude. A Bíblia também fala algo interessante, né? Diz assim: tu, porém, quando jejuares, olha uma dica legal. Unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, para que o Pai que está em secreto e teu Pai que te vê em secreto lhe recompensará publicamente. Você não precisa dizer para todo mundo o que você faz. Eu não preciso relatar aqui as pessoas que eu ajudo ou as que eu ajudei. Importa a Deus. Eu não preciso dizer quando eu estou fazendo jejum e quando eu não estou fazendo jejum. Porque o que Deus está falando aqui? Quando as pessoas jejuavam, faziam aquela cara de acabado. Você quer uma rosquinha? Não. Eu estou jejuando há 20 dias, 3 horas e 4 minutos. Não posso uma rosquinha. Né? Então, não. É para aparecer para os outros, né? Quando você faz isso para aparecer, para ganhar vitrine, perdeu a unção, perdeu o propósito, entende? E também o óleo, naquela época, era uma espécie de cosmético também. Então, significa, tá fazendo jejum? Mantenha sua boa aparência. Faça barba, penteie o cabelo, toma banho. Coisas assim, né? Mas o óleo também também tem a representatividade de ungir, significa separar, santificar. Então você pode sim se ungir ou pedir para o seu cônjuge, seu marido, sua esposa te ungir, seu líder espiritual te ungir, para te capacitar a cumprir o voto que você fez diante de Deus, por exemplo, de fazer um jejum de X dias, tá? Isso faz uma diferença tremenda. Eu fiz 2 vezes jejum de 40 dias e a unção, eu creio, fez muita diferença na minha vida, tá? Então, a oração, ela tem poder. Oração com jejum verdadeiro dá mais poder da autoridade.
Mas ainda tem algo que pode turbinar mais ainda a sua oração. Oração em concordância. Quando você ora com mais alguém. Mateus 18 diz: Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, desde que esteja em conformidade com ele, claro, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí estou no meio deles. 2 ou 3 em meu nome, reunidos em quê? Em amor, não interesse. Não adianta juntar 3.000 pessoas numa igreja interessadas na prosperidade, no milagre, na cura, né? Na prosperidade, na fama. Não, não adianta. Basta 2 ou 3, qualquer lugar, embaixo de uma árvore, na sua casa, na sua sala, reunidos em nome de Jesus, unidos por amor a Ele. Aí sim, Ele se faz presente. Então a oração em concordância ela tem um poder incrível, tremendo. Quando 2 concordam na terra, está ligado nos céus. Olha só como a gente multiplica o poder da oração. Oração em concordância, aliada ao jejum verdadeiro. Jejum que não é dieta, que é jejum que você separou 1 hora por dia para se consagrar, né? Olha só outra coisa. Deuteronômio capítulo 32 também fala. Como poderia ser que um só perseguisse a 1.000 e dois fizessem fugir 10.000? Ou seja, um pode contra 1.000. Isso é o poder da oração. 2 contra 10.000. Imagina que viesse 1.000 demônios contra você. Você, na sua fé, na sua oração, no seu jejum, na sua consagração, tem autoridade para sobrepujar 1.000 demônios. Mas oração em concordância, em 2, vocês afugentam 10.000 demônios. Tem ideia do que é isso? Olha o poder exponencial. Olha que matemática é essa de Deus. É uma matemática divina, gente. Quando feita em amor, quando feita em seriedade. Quando feita de verdade, não para parecer para os outros, né? Então, essa soma de orações, ela fortalece sim a sua fé. E somado ao poder do jejum verdadeiro, e acima de tudo, claro, amor. Porque sem amor, como Paulo disse, você pode dar todos os seus bens. Se você for rico, vende tudo e dá aos pobres. Sem amor não adianta nada. Queima o seu corpo. Sem amor não adianta nada. Fala a língua dos anjos. Sem amor não adianta nada. O amor é a maior premissa. O amor é o que Jesus ensinou. Eu já falei e repito. Só existem 2 tipos de pessoas no mundo, o bom e o mal. Alice aos bons e se afaste dos maus. Se afaste da roda dos escarnecedores. Deus vem recolher os bons de coração. E é Ele que julga, tá? Ele está vendo o seu coração. Então não adianta você falar uma oração bonita, recitar alguma coisa. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas eu quero a minha vontade, tá? Não funcionou. Se você jejuar e não se consagrar, não funcionou, é dieta. Se você não acreditar de fato que Deus é capaz de transformar a situação, essa entropia dentro de você, esse caos em paz, acalmar a tempestade. Jesus acalmou a tempestade. Era entropia, era o caos a tempestade. E virou águas tranquilas, pastos verdes. É assim que Deus tem feito, gradualmente na minha vida também. Eu vivi grandes tempestades, enormes tempestades. E muitas vezes, sim, a fé, a oração, o amor a Deus acalmou essa tempestade. E vai acalmar essa tempestade no seu coração, na sua vida também. Desde que você siga esses preceitos, tá? Isso é uma blindagem espiritual para você. Te protege contra ataques do mal. E você vibra na frequência do bem. E aí, maldição sem causa não encontra pouso, porque não tem hospedeiro, né? Então, Deus não julgou o samaritano, quero deixar claro. Deus também não julgou a mulher adúltera. Lembra da mulher adúltera que Jesus defendeu e que João capítulo 8, e pelas leis mosaicas ela tinha que ser apedrejada. E naquele momento era lei. A graça começa com a crucificação de Jesus. Ali começa a nova e eterna aliança, com o sangue de Cristo. Ali era a lei. Eles tinham legitimidade de apedrejar. Jesus defende a mulher. E aí depois ele pega e fala o que para a mulher? Cadê teus acusadores? Não tem nenhum aqui. Eu também não te acuso. Olha, vá, mas não peca mais, não pisa mais na bola. Jesus defendeu aquela mulher. Ele sobrepujou a própria lei em detrimento do amor. Que coisa, né?
ele não julgou aquela mulher. Ele podia ter dado um sabão nela. Ó, te livrei dessa, hein? A próxima você vai ser apedrejada. Então para de galinhar por aí. Para de trair teu marido. Sua adúltera, sua isso, sua aquilo. Você vai pro inferno. Não. Cadê teus acusadores? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não é simples? E a gente não faz isso. A gente julga, sentencia e condena. Quem faz isso se considera um pequeno Deus, não é? Isso só Deus pode fazer. E se você age assim, você está se considerando Deus? Não é só tem um Deus, tá? Não existem outros deuses na Terra. Para pensar nisso, tá bom? Então o jejum, ele vai te dar autoridade espiritual, sim, sem precedentes. Sempre, é incrível como muda. A sua percepção, você escuta melhor a Deus. Quer ouvir a Deus? Faz um jejum. Quer ter sonhos? Veja bem, sonhos para você, não sonhos proféticos, uma nação, essas coisas. Para a sua vida. Jejua, pede. Você vai ter. Né? Mas se você fizer sem fé, sem amor, sem verdade, sem consagração, vai tornar apenas um ritual. E Deus abomina rituais. Né? Sabe, vai haver um tempo, e esse tempo está chegando, e ressalto, em que você vai ter que sim fortalecer muito o seu espírito e para isso vai ter que mortificar a carne. Para que você suportar o que vai vir pela frente e vai piorar. Vai ficar muito feia a coisa. Tá? E isso vai ser obtido através de jejum, de amor e de fé. Fé é confiança. Então você tem que conhecer a Deus, tem que ter vida de oração. Aí você passa a amar a Deus. E aí o jejum tem efeito se você se consagrar também. Separar um tempo do seu jejum para falar com Deus. Isso te dá a legítima e verdadeira autoridade espiritual. E esse tempo, queridos, está cada vez mais perto. Eu estou te dando um conselho prudente aqui como irmão, como amigo. Vocês são a extensão da minha família. Eu amo vocês. Um dos motivos pelos quais eu estou aqui na Terra é pela sua vida. Para levar essa mensagem até você. Esse era para ser um vídeo curto. Só que tinha que ser dito o que foi dito. Porque assim Deus determinou. E assim será. Espero que esse vídeo tenha lançado sementes no seu coração. E se você errou até aqui, não erre mais. E se você não sabe ainda o que é amor, exercita o amor. Não bajula quem pode te dar alguma vantagem. Ajuda aquela pessoa que não pode te ajudar. Ajuda aquela pessoa que não pode fazer nada por você. Eu, hoje, eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho dando a vocês. O meu melhor. Diante de Deus, o meu melhor. O meu melhor para escrever os livros, para desenvolver as pautas de seminário, os temas, os cursos, os vídeos. Exige tempo, exige dedicação, consagração, mas eu faço por amor. Né? E é o melhor que eu posso dar para vocês. E orar por vocês, interceder por vocês, para que esse exército cresça, para que esse remanescente fiel se avolume nessas trincheiras de fé, para que nós tenhamos mais soldados nessa guerra, para lutar ao nosso lado. E se a gente não tiver unido, meu irmão, minha irmã, a gente vai perecer, viu? E o soldado sozinho não vence batalha. Não vence batalha. É melhor serem dois do que um. E se um cair, outro levanta o seu companheiro, não é assim? Tá? Lembre-se de curtir aqui, dar like, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. Se inscreva no canal. E lembra de orar pela gente, de interceder por esse ministério, de estender as mãos, de abençoar, de ofertar, de orar, de compartilhar os vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem da cruz, pela mensagem que hoje chega até você. E ela chegue a outras pessoas também, porque elas vão precisar. E esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. Você precisa ser forte. Você precisa ser guerreiro, guerreira. E o jejum é uma arma poderosíssima de guerra. E essas castas que só saem mediante jejum e oração estão espalhados no mundo inteiro. No mundo inteiro. Não tem um local específico.
estão espalhados no mundo todo. E às vezes podem estar dentro da tua casa. Bom? Medite nisso e muda a sua rota. Volta para Jesus. Volta para os preceitos. Volta para o primeiro amor. Tá? Esse é meu conselho para você. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente. Abençoe a sua semana. Um bom domingo. Que Deus possa colocar os anjos dele acampados ao seu redor, te protegendo, te guardando, dando discernimento, sabedoria, e que a palavra de Deus continue a ser, sim, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Põe em prática o que eu te falei hoje. Põe em prática, você vai ver a diferença, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, queridos. Até semana que vem.